Numa noite chuvosa e fria, um jovem estudante de história encontrou um velho livro empoeirado numa livraria de esquina, que ninguém parecia frequentar. O livro, intitulado Rituais Ancestrais e a Porta para o Além, despertou sua curiosidade. As páginas estavam cobertas por ilustrações sinistras e símbolos que ele não entendia. No entanto, uma frase repetia-se em várias páginas: aquele que ousar abrir a porta, jamais voltará ao mesmo. Como cético, não acreditava em espíritos, maldições ou qualquer coisa sobrenatural. Para ele, isso não passava de superstição. Decidiu comprar o livro e levá-lo para casa, achando que seria uma leitura interessante para aquela noite tediosa. Ao chegar em seu pequeno apartamento, sentou-se na mesa de jantar, ligou uma lâmpada de abajur e começou a ler. Conforme folheava as páginas, uma sensação estranha tomou conta dele. Havia descrições detalhadas sobre como viajar ao mundo dos espíritos. Era um tipo de ritual perigoso e proibido que prometia mostrar verdades ocultas sobre a vida e a morte. Tentado pela promessa de descobrir algo além da compreensão humana, resolveu tentar o ritual. A instrução era simples: ele precisaria apenas de um espelho grande, uma vela preta, um pouco de sal e o livro. Arrumou os objetos no chão de seu quarto e, seguindo as orientações do livro, desenhou um círculo de sal ao redor do espelho e da vela. À meia-noite, quando o silêncio dominava a cidade, acendeu a vela e começou a recitar as palavras escritas no livro. Ao pronunciar as últimas frases do encantamento, uma rajada de vento atravessou o quarto, mesmo com as janelas fechadas. O espelho diante dele começou a embaçar, e sua imagem refletida ficou distorcida. De repente, o reflexo desapareceu, dando lugar a uma vasta escuridão. Lentamente, formas começaram a surgir no espelho. Eram figuras sombrias, com olhos vazios, observando de longe. Antes que pudesse reagir, sentiu seu corpo ser puxado para frente, como se o espelho o estivesse engolindo. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Num piscar de olhos, ele não estava mais em seu quarto. Agora, encontrava-se em um lugar frio, cinzento e opressor. As árvores ao redor estavam mortas, sem folhas, e uma névoa densa envolvia tudo. O chão era macio, quase como se estivesse pisando em carne podre. Onde estou? Pensou, olhando ao redor. Não demorou muito para perceber que havia cruzado o portal para o mundo dos espíritos. À sua volta, sombras indistintas sussurravam seu nome. Vozes fracas e distorcidas vinham de todos os lados, chamando-o para mais fundo naquela floresta espectral. Em pânico, começou a correr, mas quanto mais corria, mais os sussurros aumentavam. Eles não pareciam hostis no início, mas logo se tornaram desesperados, pedindo ajuda, implorando por libertação. Ele se deparou com uma figura imponente no meio do caminho, uma mulher pálida, com olhos negros como o vazio, vestida com um manto rasgado. Seu rosto não tinha expressão, e de sua boca saía um som gutural e ameaçador. Antes que pudesse fugir, ela estendeu a mão e tocou sua testa. Naquele instante, ele foi tomado por uma visão. Ele viu centenas de almas presas naquele lugar, vagando sem destino. Algumas choravam, outras gritavam de dor. O que mais o horrorizou foi perceber que, entre aquelas almas perdidas, estava ele próprio. Seu corpo estava caído, imóvel, enquanto sua alma era arrastada por correntes invisíveis. Você cruzou a porta, sussurrou a mulher com uma voz gélida. Agora pertence a este mundo. Desesperado, ele tentou gritar, mas sua voz novamente falhou. Sua mente estava em frangalhos, incapaz de processar o terror que o envolvia. Ele sabia que tinha cometido um erro irreversível. O mundo dos espíritos não era um lugar de descobertas, mas um abismo sem saída, onde os curiosos ficavam aprisionados para sempre. De repente, ele sentiu uma força puxá-lo de volta. Sua visão começou a ficar turva, e o mundo dos espíritos parecia desmoronar ao seu redor. Abriu os olhos e estava novamente no seu quarto, deitado no chão, ao lado do espelho quebrado e da vela apagada. Ele respirou fundo, ainda atordoado, sem saber se aquilo havia sido real ou apenas um pesadelo horrível. Mas então, algo fez seu coração parar. No reflexo de um caco do espelho, ele viu a mulher de olhos negros, observando-o. E no fundo de sua mente,
os sussurros voltaram a ecoar, cada vez mais altos. Jamais conseguiu se libertar. Agora, estava preso entre os dois mundos, sendo perseguido pelas sombras dos espíritos e assombrado pela decisão que tomou.